Irmãos, nós vamos prosseguir a exposição dos Salmos dos Degraus. São 15 desses salmos, a começar no Salmo 120, nós estamos no 6º, então nós estamos no Salmo 125. Salmo 125, e esses salmos de degraus, eles são muito atuais, embora tenham sido escritos há tanto tempo atrás, eles se aplicam de uma maneira maravilhosa às nossas vidas. São salmos vivos e parece que estão descrevendo a nossa própria vida. Quando nós lemos os salmos de degraus, nós podemos contemplar as caravanas se dirigindo a Jerusalém para as grandes festas anuais de adoração, relembrando algum fato da história do povo, e nós podemos identificar-nos com eles. E esse Salmo 125, embora tenha escrito há tanto tempo, ele tem muito a dizer a respeito da vida de um crente na sociedade atual, no mundo que nós vivemos hoje em dia. Então, acompanhe a leitura, por favor. Salmo 125, são apenas 5 versículos. Nós vamos ler todo ele e depois pensar em cada parte dele. Nos diz assim: os que confiam em quem? No Senhor. Eles são como o monte Sião. Às vezes nós cantamos errado. Nós cantamos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não existem mais de um monte de Sião. O Monte Sião é um só, e isso é muito significativo, e nós vamos ver por que é o Monte Sião. Então, os que confiam no Senhor, o salmista está dizendo, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aí agora ele vai falar de outros montes. Existe um Monte Sião e em volta de Jerusalém outros montes. No verso 2, como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Quando? Desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra viva que nós temos acesso hoje. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter inspirado essas palavras e porque elas foram muito significativas para aqueles que as ouviram primeiro, mas não menos significativas para nós, que podemos ouvi-las hoje. Mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que por sua graça e por sua misericórdia, o Senhor nos fale aos corações, fale ao nosso coração. Porque se o Senhor não falar, meu Deus, em vão as palavras serão ditas. Nós pedimos que pela ação do seu Espírito, o Senhor possa derramar graça e ter misericórdia de nós e falar conosco, meu Deus. E essas palavras vivas, elas encontrem um lugar seguro no nosso coração e sejam transformadoras para nós. E que ao final de tudo isso, o Senhor seja glorificado. Que o Senhor, meu Deus, por sua palavra lida e que agora iremos meditar, receba toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é fácil viver como crentes na nossa sociedade. Tem gente que acha que ser crente é seguir um caminho de facilidades. Mas quem pensa isso está muito enganado. Porque ser crente não é fácil, não. Viver como crente. Pode ser fácil frequentar uma igreja, pode ser fácil dizer que você foi batizado e que participa de uma igreja, mas viver como crente nesse mundo não é fácil, não. Na verdade, nunca foi. Quando nós lemos a história do povo de Deus, nós vemos como é difícil viver como filho de Deus
num mundo que rejeitou a Deus. Hoje em dia, quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos, nós somos pressionados por todos os lados, irmãos, a aceitar certos padrões. E esses padrões, eles estão sendo colocados na nossa sociedade, não é nem para ser discutidos, não, é para serem impostos a nós. E quando nós olhamos para essa sociedade, nós somos pressionados de todos os lados a aceitar padrões, ou a aceitar até a falta de padrões. Parece que hoje o que não tem padrão é o que a sociedade quer adotar, e quando nós, como filhos de Deus, nos opomos a isso, nós somos chamados de todo tipo de coisas, de racistas, de fascistas, de sexistas. Ou seja, não adotar o padrão que vem pelas pressões da sociedade é algo que parece atrair a fúria da sociedade contra os filhos de Deus. E nós temos visto isso hoje de uma maneira muito clara na sociedade que nós vivemos. Nossa sociedade está nos pressionando de todas as formas para que nós aceitemos padrões de moralidade muito baixos, ou até a falta de qualquer tipo de padrão. E de onde vêm essas pressões? Infelizmente, esse tipo de pressão está sendo promovido pela política. Algum tempo atrás a política discutia o que seria melhor para a sociedade, mas hoje parece que a política a nível mundial está promovendo padrões muito baixos de moralidade, mas não só a política, a própria legislação, as leis estão sendo mudadas para se fazer uma abertura de padrões morais. O sistema de ensino está permeado por esse tipo de pensamento e em todos os setores da mídia. É algo incrível, é algo terrível. Isso vem de todos os lados. E essa realidade, esse tipo de pressão, ele é apenas um exemplo que ilustra o que significa viver sobre o que o salmista chama aqui no verso 3 de um cetro da impiedade. Isso é só um exemplo, existem outras manifestações. Mas essa pressão para aceitarmos padrões de moralidade baixos ou aceitar a falta de qualquer padrão, ilustra o que o salmista chama aqui de cetro da impiedade. A palavra cetro diz respeito a poder político, a governo. Então, quando nós falamos de cetro da impiedade, nós podemos pensar em um sistema de governo ímpio, onde a igreja está vivendo debaixo desse governo terreno. Então, certamente o salmista, ele está escrevendo aqui numa época em que Israel está debaixo de um governo ímpio, talvez até um rei estrangeiro. Então não é difícil perceber, meus irmãos, que a impiedade, ela está por todos os lados da sociedade. O triste é ver quando essa impiedade ela entra para dentro da igreja, e a igreja começa a se portar da mesma maneira e aceitar esses padrões morais tão baixos que estão sendo impostos a nós. Em decorrência disso, está se tornando cada vez mais difícil viver como crentes nesse mundo. Não está fácil, não. Se você se propõe a ser fiel a Deus, a viver como um crente fiel, verdadeiro, não é fácil nesse mundo, não. O salmista, ele está aqui preocupado, ele está com receio que essa impiedade ela comece a corromper os justos, comece a corromper o povo de Deus, e talvez eles, conforme ele próprio nos diz no verso 13, estendam a mão para cometer injustiça. Ele está com medo que essa impiedade entre na vida do povo de Deus, e o povo de Deus comece a agir como o ímpio. Ele não suporte as pressões e começa então a aceitar esses padrões que a sociedade impõe sobre nós. É disso que ele está falando aqui. Então, a situação é preocupante, a situação é grave. É isso que o salmista ele está vivendo quando ele escreve esse salmo. É isso que ele está passando, essas pressões que ele está
sofrendo, mas ele vê uma saída em meio à escuridão quando ele se concentra em 3 certezas que nós devemos ter. O ensino desse salmo é que Deus ele concede segurança e ele concede bênçãos especiais a todos os que nele confiam. Deus ele concede segurança através de bênçãos especiais a todos que nele confiam no meio dessa situação de vivermos sob o cetro da impiedade. Então ele nos mostra 3 bênçãos para que o cetro da impiedade não prevaleça sobre aqueles que confiam no Senhor. Nós devemos olhar para essas bênçãos, nós devemos nos firmar nelas, nós devemos agarrar nessas bênçãos e estarmos certos de que elas são fiéis e verdadeiras e promessas de Deus para a nossa vida, para que nós não possamos ceder diante do cetro da impiedade. Qual é a primeira dessas bênçãos? É a proteção de Deus. Os versos 1 a 13 vão nos mostrar isso. Olha agora, como que ele começa? Olha só o verso 1. Primeira frase: os que, o quê? Confiam no Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender é que essas bênçãos, elas não são destinadas a todas as pessoas. Há um grande perigo de nós começarmos a tomar realidades bíblicas e promessas bíblicas quando talvez elas não se apliquem a nós. Primeira coisa que o salmista faz é mostrar a quem essas bênçãos são destinadas. E ele diz que elas são destinadas aos que confiam no Senhor. E aí você pergunta: então me diga, pastor, o que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor, meus irmãos, é descansar naquilo que Deus é. Nós descansamos em sua sabedoria. Ele conhece todas as coisas e ele dirige todas as coisas para alcançar o melhor objetivo da melhor maneira. Confiar em Deus não é descansar em nós, não é descansar na nossa força, na nossa segurança, no que nós conseguimos fazer, na nossa sabedoria, na nossa perspicácia, na nossa capacidade. Não é. Descansar em Deus ou confiar em Deus é descansar naquilo que Ele é. É saber que Ele sabe de tudo e que Ele está conduzindo a minha vida de maneira poderosa para alcançar um objetivo da melhor maneira possível. Confiar em Deus, irmãos, também é descansar em seu poder. Deus está entronizado nos céus, o seu governo não é desafiado por ninguém, o governo de Deus não é perturbado ou abalado por ninguém, não é o governo dos poderosos, não é a situação política, não é a maneira como a bolsa de valores funciona, não é esse o poder. Confiar em Deus é descansar no poder de Deus, é saber que Ele está entronizado e se firmar nele. Confiar em Deus é descansar na sua bondade. Ele nos tomou para si mesmos como seus filhos. Quando um casal na sociedade adota uma criança, nós dizemos: olha, esse casal são pessoas boas. Adotaram uma criança que não teria um lar para si. Mas Deus, Ele nos adota em sua família, em Cristo, quando nós ainda éramos seus inimigos, ofensivos a Ele, pecadores diante dEle. Deus, Ele nos toma para si como seus filhos, e Ele é um Pai compassivo, Ele é um Pai que quer o melhor para nós. Senhor Jesus, Ele diz numa comparação: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que o pedirem. E como é que Deus se relaciona com aqueles que confiam nele? Com aqueles que descansam em quem Ele é, com aqueles que descansam em seu poder? Como é que Deus se relaciona com aqueles que descansam em sua bondade? É o que o salmista vai dizer. Primeiro, Ele os fortalece. Olha aí o verso 1.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. São como o monte Sião. Algumas pessoas são como areia, são instáveis, não têm firmeza, não se pode confiar. Algumas pessoas são como o vento, são imprevisíveis, na mesma hora que está indo para cá, está indo para lá, você não sabe onde vai parar, de onde que veio. Algumas pessoas são como o mar, elas são inconstantes, são levadas pelo vento, constantemente. Mas o salmista está dizendo que o povo de Deus é como o monte Sião. O povo de Deus não é como o vento, o povo de Deus não é como a areia, o povo de Deus não é como as ondas do mar. Ele está dizendo que o povo de Deus é como o monte Sião. O monte Sião foi a rocha que serviu como fortificação inicial da cidade de Jerusalém. Então, quando ele se refere a monte Sião, o que ele tem em mente é estabilidade, é firmeza. Deus, Ele nos faz como o monte Sião. O salmista está dizendo é que Deus promete nos dar fortaleza espiritual para nós resistirmos diante da perversidade que impera no mundo que nós vivemos. Mesmo diante de tantas pressões, diante de tantas seduções, Deus promete nos fazer como o monte Sião, firmes diante de todo esse tipo de pressão. Segundo, Deus, Ele diz, está ao nosso redor, ou seja, Deus nos cerca, Deus cerca aqueles que nele confiam. Deus, Ele fortalece e Deus protege. Olha o que Ele diz no verso 2: como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Quando? Desde agora e para sempre. Historicamente, os montes, eles têm servido de fortificações naturais. Imagine transpor a Cordilheira dos Andes, vindo do Pacífico para atacar o Chile. É uma coisa difícil, ainda mais numa época se não tem aviões, nem outros recursos. Então, o que o salmista está mostrando aqui é que Deus está ao redor do seu povo como uma cadeia de montanhas e Ele provê proteção para o seu povo. Todo e qualquer muro feito pela mão humana é passível de invasão, mas nada e nem ninguém consegue transpor o muro de Deus. E você pode pensar, eu posso sim fazer um muro tão alto que ninguém consiga invadir. Vamos pensar num murão grande. Qual o maior muro que você já ouviu falar? As muralhas da China. Quem é que consegue atravessar aquilo, não é? Tão robusta, alta, larga, extensa. E como os mongóis conseguiram invadir a China? E como outros povos inimigos invadiram? Porque subornaram os guardas do muro. Onde a mão humana está, meus irmãos, não há segurança. Nós não conseguimos prover proteção para a nossa vida. Mas quando Deus nos cerca, nós estamos completamente protegidos de todo mal. E aí, quando nós lemos isso, você pensa, Deus, Ele me fortalece, Deus, Ele me cerca, Deus, Ele me protege. Então, pastor, se é verdade que Deus nos fortalece, se é verdade que Deus ele cerca, Ele protege aqueles que nele confiam, então qual é a razão de muitos do seu povo sofrerem debaixo do cetro da impiedade? Por quê? Por que tantos membros do seu povo sofrem oposição e sofrem perseguição? Por que em muitos círculos da nossa sociedade, quando você se identifica ou se porta como cristão, você é rejeitado? Por que muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos nesse mesmo instante por causa da sua fé? É porque o compromisso de Deus em fortalecer e em proteger
o seu povo não é uma promessa de lhes dar uma vida fácil. O compromisso de Deus de nos proteger e de nos fortalecer não é uma promessa de nos dar uma vida sem oposições e sem perturbações. Não é isso que Deus está prometendo. Ele nunca nos promete que nós passaremos pela vida ilesos. Ele nunca promete que nós vamos viver os nossos dias aqui livres dos efeitos negativos da queda, livres. Você está num mundo que jaz no maligno, num mundo afetado pelo pecado, e nós estamos nesse mundo e sofremos os efeitos negativos da queda nesse mundo. Deus, Ele não promete para o seu povo uma vida de facilidades, não. Quem promete essa vida de facilidades é esse falso evangelho da prosperidade, do triunfalismo que procede do diabo, e não é de Deus, e confunde a mente das pessoas, e tem levado muitos a ficar frustrados, porque não acontece na vida deles aquilo que é pregado lá. Não, Deus não promete isso não. Deus, Ele promete fortalecer e cercar aqueles que confiam nele, e isso nos concede uma proteção total diante daquilo que nós chamamos na teologia de o mal supremo. E o que é esse mal supremo? O que isso significa? Preste bastante atenção no que isso significa, porque isso é muito importante para a maneira como você vai viver a sua vida aqui. Nós precisamos entender que existe algo muito pior do que o sofrimento nesse mundo. Existe algo muito pior do que perder nosso emprego, algo muito pior do que perder nossa saúde, nosso dinheiro, nossa reputação. Existe algo muito pior do que até perder a nossa própria vida. É o mal supremo. Pense comigo. O que é a perda dessas coisas em comparação com perder a Deus? O que é perder seu dinheiro, sua saúde, sua vida, sua reputação, comparado com perder a Deus? Se Deus é infinito, e Ele é infinito, Ele é maior do que toda a criação, porque a criação é obra das suas mãos. Então, se Deus é infinito, meus irmãos, perdê-lo significa uma perda infinita. Se você juntar todos os seus bens e fizer as contas e avaliar, você perceberá que seus bens valem tanto. Se você perder tudo, é imensurável, por maior que seja. Mas perder Deus é uma perda infinita. Se Deus é incompreensível, nós não podemos alcançar e entender a grandeza do ser de Deus. Ele é muito maior do que tudo que nós podemos imaginar. Então, se Ele é incompreensível, então perdê-lo é algo que está além de nossa compreensão. Pense agora de modo inverso. Se Deus é infinito, então ganhá-lo é algo de valor infinito. É por isso que Paulo, ele diz: olha, eu considero como esterco todas as coisas, todas as vantagens materiais, de prestígio, de reputação que eu tenho nesse mundo, pelo prêmio de poder conhecer a Cristo. Porque ganhar a Deus é algo de valor infinito. Se Ele é incompreensível, então ganhá-lo é algo de valor incompreensível. É muito maior do que nós podemos imaginar. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que Deus fortalece e cerca o seu povo, preservando aqueles que nele confiam, para as coisas que olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração humano. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, e ele vai dizer: olha, são essas coisas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora veja o verso 3 do Salmo 125, ele diz: o cetro da impiedade
não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Outra versão diz, para que não estendam a sua mão à impiedade. Sabe o que acontece? O que acontece é que você vai se encontrar em situações que serão testes muito duros para você. Nós nos veremos muitas vezes em testes duros para a nossa fé, tentações, na verdade, para nós cedermos à frustração. Já viu um crente que é crente, mas ele vive frustrado? Ele sucumbiu, não resistiu às pressões do cetro da impiedade. Muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações tão difíceis que nós seremos tentados à desilusão, à amargura, à impaciência. É isso que o salmista está chamando aqui de estender a mão para a injustiça, para a impiedade. É a resposta natural do mundo, não dos filhos de Deus. E diante disso nós podemos ser tentados a estender as mãos para cometer injustiça. Essa é a preocupação do salmista. Mas ele expressa uma promessa aqui. Ele diz: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus vai colocar limites à extensão, ao impacto dessa impiedade. Nas palavras do apóstolo Paulo, vocês não serão tentados além do que podem suportar, mas junto com a tentação, Deus lhes dará também o escape. É isso. Deus vai restringir, porque Ele conhece nossa fragilidade, Ele conhece nossa vulnerabilidade, Ele sabe que nós somos pó. E no final das contas Ele vai nos guardar como e para quê? Nas palavras do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,5, protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Primeira promessa de Deus que nós devemos nos firmar para não ceder ao cetro da impiedade, confiar na proteção de Deus. Segunda promessa, a provisão de Deus. Se nós queremos permanecer firmes, mesmo sob o cetro da impiedade, o governo ímpio do mundo que nós vivemos, o sistema ímpio completo, quando eu digo governo, não estou dizendo só governo político, eu estou dizendo a respeito de todo o sistema ímpio da sociedade que nós vivemos. É confiar na provisão de Deus. Olha o que nos diz o verso 4: ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra bem, e aí nós estamos acostumados a ouvir essa pregação triunfalista e da prosperidade, quando nós ouvimos essa palavra bem, a maioria de nós imediatamente pensa mínimo sofrimento, segurança financeira, sonhos realizados, problemas resolvidos. Nós achamos que isso é o bem. Por quê? Porque nós definimos mal o bem. Nós definimos bem com referências erradas. Nós definimos muitas vezes bem com base naquilo que nós desejamos, em vez de definir com base naquilo que nós necessitamos. Definimos o bem com base naquilo que nos faz feliz, em vez de definir com base naquilo que nos torna santos. Nós imaginamos que o bem seja algo diferente porque nós o definimos com base naquilo que nos faz felizes, não nos que torna santos, aquilo que se pode ver, em vez daquilo que é invisível, aquilo que é temporário, em vez daquilo que é eterno. Ou seja, nós definimos bem de acordo com os desejos da carne, em vez de definir bem de acordo com o bem-estar da alma. E eu pergunto para você, o que é que Deus está mais interessado? É trazer a satisfação da nossa carne ou preparar a nossa alma para a eternidade?
Olha, lembre de uma coisa e procure nunca se esquecer dela, porque isso vai evitar muita frustração na sua vida. O propósito principal de Deus não é realizar nossos sonhos. O propósito principal de Deus não é nos tornar pessoas saudáveis e ricas. O propósito principal de Deus é glorificar a si mesmo, nos conformando à imagem do seu Filho. Esse é o bem. Romanos 8, 28, 29, 30. Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele prossegue no verso 29 dizendo: o que é esse bem? Ele diz: porque os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. O bem que Deus quer nos fazer é nos transformar à imagem de Jesus. Um escritor cristão, ele diz assim, é algo que eu procuro guardar no coração, Paul Tripp. Ele diz: o alvo principal de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos de forma que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio das nossas situações e relacionamentos de forma que sejamos santos. Ou seja, o propósito de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos para que sejamos felizes. O propósito de Deus é nos mudar através das nossas situações e dos nossos relacionamentos para que nos tornemos santos. É esse bem que o salmista está pensando. Ele pede que Deus cumpra seu propósito, que é um propósito maravilhoso, ainda ou diante das próprias circunstâncias que ameaçam o seu povo. Ele está pedindo: Deus, faz assim, cumpre esse bem, mesmo diante dessas circunstâncias tão desafiadoras que nos ameaçam, ainda que nós estejamos nos debatendo sobre o cetro da impiedade, usa tudo isso para cumprir o seu bem. Claro que Paulo estava pensando nisso quando ele escreve Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, para nós podermos ser guardados de não estender as mãos para não cometer injustiças nesses momentos, nós precisamos nos lembrar que não existe maior garantia do amor de Deus por nós do que o seu desejo de nos tornar santos. Maior garantia de que Deus nos ama é que Ele está movendo os céus e a terra para nos tornar santos. Ele tem em vistas o nosso bem-estar a longo prazo. Deus não está olhando se nós vamos sorrir agora. Deus está pensando no bem-estar da nossa alma a longo prazo. Ele deseja aumentar a nossa fé, Ele quer aumentar a nossa esperança, Ele quer aumentar o amor do nosso coração. Ele quer purificar-nos do pecado. Deus, Ele deseja nos desmamar o coração desse mundo, o nosso coração desse mundo. E quando eu digo desmamar o coração desse mundo, eu não posso deixar de lembrar da última entrevista que o pastor Russell Shedd ele deu. Não foi nenhuma entrevista formal. O pastor Mendes foi visitá-lo em sua casa quando ele estava bem doente e pediu para ele: pastor, manda um recado aqui para a nossa igreja, grava aqui uma mensagem para a nossa igreja, como é que o senhor está se sentindo nesse momento? O doutor Russell Shedd, naquela humildade, naquela simplicidade, ele diz: olha, essa doença é algo que eu nunca esperava que fosse assim. Eu estou sentindo dores terríveis. Eu nunca senti tanta dor como eu estou sentindo agora. E eu estou muito animado, porque Deus está me desmamando desse mundo. E o que Deus está fazendo, meus irmãos? Deus está desmamando o nosso coração desse mundo, nos desagarrando. Tudo que nós conhecemos está aqui nesse mundo. Nossas alegrias foram experimentadas aqui, nossas experiências todas estão aqui, mas nós não fomos feitos para esse lugar. E Deus está desmamando o nosso coração desse mundo. Deus quer nos fazer mais compassivos com os outros. Deus quer nos levar a amá-lo cada vez mais. Acima de tudo,
Esse é o bem. A aflição, ela pode nos assaltar, irmãos, mas ela nunca pode nos destruir. Na verdade, Deus, Ele reserva as aflições, Ele permite essas aflições como parte do processo em que Ele nos santifica. Não é algo errado, não é algo ruim. Deus está permitindo isso para nos fazer um bem. Esse é o bem que o salmista está se referindo aqui. Então nós temos a promessa da proteção de Deus, nós temos a promessa da provisão de Deus, e nós temos a terceira e última promessa, que nós devemos nos firmar se nós não queremos ceder diante do cetro da impiedade, que é a preservação de Deus. Ele falou sobre as promessas daquele que confia em Deus, mas agora veja o que ele diz a respeito daquele que não confia em Deus, no verso 5. Ele diz: mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Aqueles que se desviam do caminho reto de Deus para caminhos tortuosos, ele diz que o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. O salmista, ele está contemplando um dia em que serão julgados os malfeitores, aqueles que se desviam para o caminho tortuoso. E o que vai acontecer com eles? Ele responde. Verso 5 está dizendo aqui: olha, o Senhor os castigará. O que significa isso? Isso significa que eles perderão tudo aquilo que é agradável, aquilo que é satisfatório nessa vida. Eles perderão tudo aquilo que lhes traz um pouquinho de felicidade nessa vida. Eles perderão os seus bens, todas as suas posses, eles perderão suas famílias, perderão seus amigos, e a situação só vai piorando, porque eles perderão suas esperanças, eles perderão seus estímulos, eles perderão seus prazeres, e a situação piora ainda mais. Porque o que é muito pior, eles perderão a Deus, a única fonte de alegria verdadeira será perdida. E essa perda é a maior de todas as perdas. Não existe nada que se compare a perder a Deus. É uma perda que palavras não podem descrever, que mente nenhuma consegue imaginar. Aqueles a quem Deus vai castigar, eles vão se tornar alvos da ira de Deus à medida que Ele retira sua compaixão, sua misericórdia. Eu gosto muito de ilustrar isso da seguinte maneira: as duas mãos de Deus hoje estão em atividade. Com uma das suas mãos, Deus está retendo a sua ira, porque Ele é um Deus santo. E Ele não pode contemplar o pecado sem derramar sua ira. Mas por sua graça e misericórdia, com uma das mãos Ele está retendo a sua ira, com a outra mão Ele está convidando, chamando o pecador ao arrependimento. Vem! Mas vai chegar um momento em que essas duas mãos de Deus vão baixar. E quando isso acontecer, a ira de Deus será derramada sem medida sobre o pecador não arrependido. É isso que vai acontecer. O autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 31, ele diz: coisa terrível a cair nas mãos do Deus vivo. Lamentavelmente, sabe qual é o problema, irmãos? Sabe qual é a grande tristeza? Sabe o que é lamentável? É que alguns de nós parece que estão anestesiados. Eu acho que essa talvez seja um bom termo. Parece que muitos de nós estão anestesiados. Parece que nós estamos vacinados contra a realidade do inferno. Parece que o diabo inventou uma vacina que imuniza a pessoa contra a realidade do inferno. E parece que grande parte de nós estão vacinados contra a realidade do inferno, porque ela não exerce sobre muitos de nós mais a influência que ela deveria exercer.
Parece que nós nos acostumamos com esse assunto de tal maneira que nós perdemos todo o senso de medo e de pavor que deveria causar em nós a realidade do inferno. Essa semana eu comentei com o Val sobre o sermão de Jonathan Edwards, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. E a igreja que ele serviu por tantos anos era uma igreja que tinha colunas, pilares no meio e bancos assim parecidos com esse. E Jonathan Edwards, ele era míope, ele lia o sermão a um palmo do rosto. E quando ele desce o sermão e olha para a congregação, eles estão agarrados nos pilares e nos pés dos bancos, terrivelmente abalados pela realidade do inferno, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós leem esse sermão e não sentem nada. Não causa o pavor que deveria causar. Nós já ouvimos tantas vezes a respeito do nosso pecado, meus irmãos, mas parece que isso não quebranta mais nosso coração, não. Nós já ouvimos tantas vezes a respeito do sacrifício de Cristo em nosso favor, mas parece que isso não aquece mais nosso coração. Tantas e tantas vezes já ouvimos a respeito da misericórdia de Cristo, mas parece que isso não amolece mais nosso coração. E no contexto aqui do Salmo 125:5, nós já ouvimos tanto falar a respeito do inferno, que parece que isso não causa mais pavor em nosso coração. Aliás, as pessoas estão brincando com esse assunto. Eu me lembro do pastor saindo para a igreja, para o culto, morava num prédio. Quando ele entra no elevador, dias de carnaval, entra um homem bêbado para se divertir, para se acabar no carnaval. E ele pergunta para o pastor, para onde que o pastor queria ir quando morrer. O pastor diz: eu quero não, eu vou para o céu. Ele diz: pois eu quero ir para eu viver. E ele pergunta para o pastor: pastor, como é que eu faço para ir para o inferno? O pastor diz: não precisa fazer nada, basta você continuar dessa mesma maneira que você já está indo para o inferno. Virou brincadeira, meus irmãos. John Piper, ele diz o seguinte: olha, quando o coração não sente mais a verdade do inferno, o evangelho deixa de ser as boas novas e se torna apenas novas. Quando você não tem aquela visão do que seja um inferno, e você vê o inferno, aí as boas novas, elas são novas. O evangelho se torna apenas evangelho. Para conseguirmos perseverar sobre o cetro da impiedade, ou seja, para conseguir perseverar sobre qualquer circunstância difícil, meus irmãos, nós precisamos entender aquilo do que Deus nos preserva. É a escuridão da noite que faz com que o amanhecer seja tão gratificante. Você pega a estrada e quando o dia vai clareando, você tem o alívio. É o tormento da dor que torna o alívio tão confortante. Quando a dor cessa, ela diz: a pessoa agora está boa. É o frio do inverno que torna a primavera tão revigorante, tão animadora. É a solidão da separação que torna a reunião tão especial. E assim também é a possibilidade do inferno que torna tão impressionante a promessa da glória de Deus. Quando nós contemplamos o evangelho por esse ponto de vista, aí nós entendemos como é que ele é maravilhoso. O evangelho são as boas novas que Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Colossenses 1:20 diz: e havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu.
Ele inaugurou uma nova criação que aguarda a purificação plena e final do pecado. Mas o Evangelho são boas novas de Deus nos reconciliando com Ele. Ainda Colossenses 1, 21 e 22, a vós também que no passado eres estrangeiros, inimigos no entendimento por causa das vossas más obras, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Anteriormente nós estávamos alienados, nós éramos tomados por pensamentos hostis, por obras terríveis, perversas, mas Deus nos mudou dessa posição de inimizade para uma posição de paz, removendo a barreira da paz, o nosso pecado. E agora nós podemos descansar, nós podemos celebrar, porque Cristo, Ele oculta a nossa injustiça com a sua justiça, porque Deus nos olha agora por Cristo. Cristo cobriu nossa desobediência com sua obediência, Ele cobriu nossa morte com a sua morte. De maneira que a ira de Deus não pode mais nos encontrar, porque estamos refugiados em Cristo. E nós estamos certos de que Deus vai nos preservar da ira vindoura. Isso aumenta a intensidade da alegria, isso alimenta no amor do nosso coração, isso nos dá esperança enquanto nós estamos sob o cetro da impiedade. Deus, Ele concede segurança através de bênçãos especiais a todos os que nele confiam. A certeza dessas 3 bênçãos de Deus, meus irmãos, para aqueles que nele confiam, produzem uma perspectiva necessária quando nós nos encontramos sob o cetro da impiedade. Elas nos lembram que Deus está empenhado totalmente na nossa salvação, na nossa proteção, na nossa preservação, na nossa glorificação. O escritor cristão, ele diz: olha, por parte do Pai existe graça soberana e poder infinito. Por parte do Filho existe mérito suficiente, intercessão eterna. Por parte do Espírito existe influência, ação contínua. Esse Deus é o fundamento para a nossa plena segurança. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos. Descanse nessa verdade, usufrua dela, para a glória de Deus e para a paz do seu coração. Vamos orar. O Ministério de Música pode já assumir, por favor. Ô Marcelo, ore por nós, por favor.